Boa noite. Saúdo os senhores jurados, os ilustres membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, bem como a ilustre e nobre plateia que nos assiste. Realizada a conferência das cédulas, peço a atenção dos senhores para a chamada dos jurados. À medida que forem chamados, os senhores jurados respondam presente e se dirijam à mesa principal. Ana Júlia. Deise. Giovanni. Jaiene. Letícia. Lucas Arthurs. Nicolas. Tiago. Magda. Verificado o número mínimo legal de jurados e sorteados os suplentes, declaro aberta a sessão. Aos jurados faltosos, aplico a multa de R$1.000, ficando os mesmos, desde já, sorteados para a próxima sessão. Convido os senhores Rodrigo, Caroline e Cisamar para apresentarem o relatório do processo que será submetido a julgamento na noite de hoje. Boa noite. Sigo o presente relato. Processados e condenados à morte pela forca, os acusados recorreram da decisão. Os 4 acusados são membros da Sociedade Espeleológica, uma organização amadorística de exploração de cavernas. Penetraram eles, em companhia de Roger Wetmore, à época também membro da sociedade, no interior de uma caverna de rocha calcária, do tipo que se encontra no Planalto Central. Já bem distantes da entrada da caverna, ocorreu um desmoronamento de terra. Pesados blocos de pedras foram projetados de maneira a bloquear completamente a sua única abertura. Quando os homens aperceberam-se da situação difícil em que se achavam, concentraram-se próximo à entrada obstruída, na esperança de que uma equipe de socorro removesse o entulho que os impedia de deixar a prisão subterrânea. Não voltando Wetmore e os acusados às suas casas, o secretário da sociedade foi notificado pela família dos acusados. Os exploradores haviam deixado indicações na sede da sociedade, concernentes à localização da caverna que se propunham visitar. A equipe de socorro foi prontamente enviada ao local. A tarefa revelou-se extremamente difícil. Foi necessário suplementar as forças de resgate originais mediante repetidos acréscimos de homens e máquinas, que tinham de ser transportados à remota e isolada região, o que demandava elevados gastos. Um enorme campo temporário de trabalhadores, engenheiros, geólogos e outros técnicos foi instalado. O trabalho de desobstrução foi muitas vezes frustrado por novos deslizamentos de terra. Em um destes, 10 operários contratados morreram. O fundo da Sociedade Espeleológica exauriu-se rapidamente e a soma de R$800 mil, obtidas em parte por subscrição popular e em parte por subvenção legislativa, foi gasta antes que os homens pudessem ser libertados, o que só se conseguiu no 32º dia após a sua entrada na caverna. Desde que se soube que os exploradores tinham levado consigo apenas escassas provisões
E se ficou também sabendo que não havia substância animal ou vegetal na caverna que lhes permitisse subsistir, temeu-se que eles morressem por inanição antes que o acesso até o ponto em que se achavam se tornasse possível. No 20º dia de resgate, foi descoberto que os exploradores possuíam um radiotransmissor, o que tornou possível a comunicação entre os exploradores e o acampamento de resgate. Os exploradores, réus vítimas, perguntavam quanto tempo no mínimo levaria o resgate. A resposta foi que o resgate levaria no mínimo mais 10 dias. Em vista dessa resposta, os exploradores fizeram uma pergunta com duas hipóteses: se poderiam sobreviver mais 10 dias sem alimentação e se, caso se alimentassem de carne humana, teriam chance de sobreviver. A primeira hipótese recebeu uma resposta negativa e a segunda teve uma resposta afirmativa. Os exploradores dirigiram várias perguntas às autoridades religiosas, judiciárias e médicas, a fim de saber a moralidade e licitude do ato de comerem carne humana na situação em que se encontravam. As autoridades não deram resposta a nenhuma dessas perguntas. Após isso, não se teve mais contato com os exploradores, deduzindo que a bateria do rádio havia acabado. Roger Welkmore propôs um sorteio para a escolha daquele que seria sacrificado. Antes do início do jogo, Welkmore desistiu de participar e sugeriu que esperassem mais uma semana. Porém, seus companheiros não aceitaram a proposta. No 32º dia, eles foram libertados e se soube que no 23º dia, Roger Welkmore, vítima, tinha sido morto e sua carne havia servido de alimento a seus companheiros. De acordo com os testemunhos dos réus, a vítima foi o primeiro a propor o canibalismo e que a escolha fosse tirada na sorte, chamando atenção para o par de dados que estava com ele, e assim foi feito. Após o resgate, os sobreviventes foram a julgamento e, em primeira instância, condenados à forca. Obrigada, senhores relatores. Realizado o pregão das partes, realizadas as advertências legais aos jurados, reitero que os senhores jurados, uma vez sorteados, não poderão comunicar-se com outras pessoas, nem manifestar sua opinião sobre o processo, sob pena de exclusão do Conselho e de pena de multa de 1 a 10 salários mínimos. Poderão sempre dirigir a palavra a mim. Estando constituído o Conselho de Sentença, convido a todos a ficarem de pé para o compromisso. Assim que eu fizer o compromisso, chamarei a cada jurado pelo nome, devendo cada um responder assim o prometo. Em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir vossa decisão, de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Ana Júlia, Deise, Giovanni, Jaiene, Letícia, Lucas Arthurs, Marta, Tiago. Jurados podem sentar-se. Estão por hoje dispensados os senhores jurados não sorteados para este Conselho de Sentença. Todos estão convidados a permanecer aqui se quiserem. Após procedida a entrega de cópia do relatório e documentos aos jurados, realizada a instrução, sendo incabível a oitiva de testemunhas, tendo sido realizada a leitura de peças processuais e o interrogatório dos réus, estando, portanto, terminada a instrução, iniciemos os debates. Com a palavra, os doutores promotores de justiça, Josiane, Lucas Charão e
e Maria Suzana. Vossas Excelências têm 8 minutos para sua exposição. Boa noite à excelentíssima senhora juíza, aos nobres colegas no exercício da advocacia e, por fim, ao Conselho de Sentença de Jurados. A vocês cabem o destino destes 4 réus aqui, condenados pela falência de um ser humano sem direito à defesa da vida. Com licença de todos aqui presentes, vamos à acusação, aos autos do processo. Estamos diante do tribunal do júri, onde estes 4 elementos assassinaram Whitmore e, não bastasse, comeram sua carne. O fato da vítima ter sugerido uma condição desumana para sobreviver não exime a culpabilidade dos réus. Mesmo que Roger teve a ideia, nada justifica matar um ser humano e fazer uso de sua carne, agindo assim como um ato de canibalismo. Vejam agora a prova. Ao corpo de sentença. Vocês acham natural um ser humano matar alguém e comer a sua carne? Pensem, se fosse o filho de vocês, o que vocês achariam? Se fosse um amigo próximo que ficasse preso em algum lugar, o que vocês achariam? Vejam, estes 4 elementos executaram o homem e comeram a sua carne. São restos mortais de um ser humano. O que vocês acham? Senhores, não há nada mais hediondo do que o canibalismo. Até no reino animal, ele é uma forma deplorável de qualquer ser que pouse sobre a terra. Então, senhores, não existe como valorar uma vida em prol da outra. Não temos como valorar a vida, que é o nosso bem mais precioso. Eu não tenho dúvida que os 3 acusados são culpados nesse caso. Senhores, esses três agiram por dolo. Eles cometeram um homicídio e alegam que ele é inocente. Uma pessoa que comete um homicídio para comer e viver, comer aquela carne e viver, tem como ser considerado inocente? Creio que não, né? Até que ponto vai a inocência dele? Quem comete homicídio doloso age na legítima defesa. Ele não pensou nos outros a partir do momento que ele não pensou em quem eles iam matar para comer. O outro só deu uma sugestão e eles acabaram levando aquilo tão a sério e resolveram então matar ele porque ele
pulou fora da brincadeira. Agradeço. Neste momento, chamo os defensores, Amanda, Bruna Martinez e Roberto. Vossas Excelências têm 8 minutos para sua pronúncia. Saliento que não foi um ato de canibalismo, e sim um estado de necessidade. Nós, passando pela situação que eles passavam, faríamos a mesma coisa, pela lei da sobrevivência. Nós, estando na situação que eles estavam, iríamos fazer a mesma coisa que eles, pela necessidade que o nosso corpo precisa, pela forma de água e de comida. Quanto à suposição de que os homens podem viver em comum, deixa de ser verdadeira. Sucedeu nessa extraordinária situação em que a conservação da vida apenas tornou-se possível pela penetração da vida. As promessas básicas subjacentes a todas as nossas ordens jurídicas perderam o seu significado. Senhores, alegem que a natureza do sujeito pede que ele viva, e no caso, a necessidade para sobreviver era fome, e sem outra alternativa, por ser um circuito fechado, uma forma de prisão subterrânea, não havia outra saída a não ser comer a carne humana para sobreviver. Foi o instinto de sobrevivência que os levou à prática do ato. Portanto, não devem ser considerados assassinos. Pelo contrário, a lei deve declarar que os réus são inocentes da prática de qualquer crime, pois qualquer um de nós é capaz de cometer um ato ilícito para se proteger e proteger aqueles que nos sentimos responsáveis. O que estes homens fizeram realizou-se no cumprimento de um contrato aceito por todos e proposto em primeiro lugar pela própria vítima, que ficou acordado então que a escolha seria pela sorte no dado. A situação em que se encontravam era extremamente difícil, sendo inaplicável os princípios da regulamentação da relação entre os homens. Por isso, tornou-se necessário para eles elaborarem suas próprias leis, como uma espécie de constituição com as garantias apropriadas para aquela determinada situação. Essas leis tiveram a anuência de todos do grupo, e por esta razão são inocentes e não podem ser punidos. Toda a situação que foi evidenciada e a carga emocional que eles vão carregar para o resto da vida já é muito pesada, e isso já se diz a própria condenação, como a justiça da consciência. Alegam que os réus não estavam em estado de sociedade civil, mas sim em estado de natureza, de preservação da espécie. Estavam em estado de necessidade, como prevê o artigo 24 do processo do Código Civil. Estado de necessidade considera-se um estado aquele que pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Acolhendo a hipótese de crime para a morte de Roger, ainda assim não seria classificada como uma ação criminosa, pois o Código Penal, no artigo 13, define que o resultado que depende da existência de crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa ou ação ou omissão sem o qual o resultado não teria ocorrido. Deste modo, os fatos apresentados pelo Ministério Público não esclarecem sobre a autoria, se individual ou coletiva, nem em que condições se deu a morte. Existem muitas lacunas, e devemos lembrar que, quando foram jogados os dados,
Roger não se opôs, não fez nenhuma objeção, ele aceitou, e quem cala consente. Outro exemplo, claro, menciona o caso de Jesus Cristo, desprezando colocações religiosas, citando apenas a colocação jurídica. Lembremos que diante daquele caso não existia lei positivada no direito romano que incriminasse o réu, que era Cristo. Então, o imperador, devido à tradição, recorreu a quem? À opinião pública. Nesse caso é a mesma situação. Eles fizeram suas leis, eles escolheram o que fazer. Assim, não se deve julgar só pelos atos, mas sim o que o fizeram a cometer este ato, sendo que Roger aceitou e consentiu. Para a realização da réplica, com a palavra, os doutores promotores de justiça, Anadir, Cândida, Fábio e Mário. Vossas Excelências têm 8 minutos para falar. Primeiramente, eu queria lembrar a todos que o resultado desse julgamento tem que atender ao bem comum, acima de tudo. Depois a lei, e somente aí há outras fontes de direito. O bem comum nesse caso é muito claro, sendo que a omissão a acatar a lei deixaria um legado muito negativo para as gerações vindouras. Não se caracteriza um caso de legítima defesa e não se pode colocar o valor em uma vida. Você não pode dizer que uma vida vale mais ou menos do que outras duas. Roger Wetmore teve essa sabedoria um pouco antes do seu fim. Os réus não. Senhores, e a vítima não fala mais? Nós falamos por ela hoje. Ela não teve direito à defesa. Agora não está mais aqui. E a família? A gente fala pela família deles. Será que a vida deles valia menos do que a desses 4 indivíduos que mataram, esquartejaram e comeram Roger? Senhores jurados, eu peço a vocês. Esses 4 acusados são indiciados por homicídio doloso. Praticaram canibalismo. Julguem com justiça e lucidez. Em primeiro lugar, eu quero dizer uma boa noite a todos. A minha mestre, a doutora Leila, hoje na qualidade de magistrado, meus colegas, dizer que a minha simpatia por vocês cresce a cada dia. Novos jurados, família lutada, minhas sinceras condolências. E eu dizer também para a defesa que nós temos o embate natural, o embate de ideias, de conceitos, mas nada mais que isso. E falando em provas, nós temos provas que provas temos para condenar, que provas nós temos para defender os 4 acusados. Réus confessos, foi eles que confessaram, que mataram, esquartejaram e comeram. Porque e quem nos afirma que foi realmente Roger que deu a ideia e que a história aconteceu realmente como eles relataram? A prova que nós temos é única e exclusivamente os restos de Roger, alguns ossos que sobraram, que ele realmente foi
eliminado, foi matado, e temos os réus confessos. Eles confessaram o assassinato. Essa é a prova. Eles estão aqui, nobres jurados, sendo acusados de um crime doloso. Eles planejaram, arquitetaram o crime. Mataram, e o que nós temos de conhecimento da história é o que eles relataram. Eles relataram que Roger foi quem arquitetou o plano. Mas, no instinto de liderança, talvez, até para salvar, porque ela era o líder da expedição, mas que, ao mesmo tempo, chamou pela consciência e no instinto humano, voltou atrás e viu que não era mais acertado, que esperasse mais uma semana. E o que depois ficou comprovado, que uma semana depois, eles foram retirados de lá. Temos alguns ossos que sobrou do Roger. Seria isso que a família teria para prantear? Queridos jurados, a perda de um familiar é um dano irreparável. Não há castigo, reprimenda, sanção, prisão que possa justificar. É uma dor que macula o ser, macula a alma, e isso corrói diariamente. Vocês, jurados, comeriam isso? Vocês tirariam um membro de um colega de vocês, de um amigo, de um familiar, e comeriam? Quando dizem que jurados pode julgar de qualquer forma, é mentira. Julgam qualquer coisa, é mentira. Vocês foram escolhidos para julgar com justiça, com a lei. Esse aqui é o livro dos livros, o best-seller mais vendido no mundo todo, a Bíblia Sagrada, que serviu de matriz para o nosso direito. Aqui está registrado que a vida é um bem intocável, é o bem maior. Nós não podemos atentar nem contra a nossa vida, que sabe semelhante. E é em nome dessa coisa chamada justiça que eu peço que vocês julguem com humanidade, lucidez e o que é mais importante, justiça para a família de George, que não tiveram nem um corpo a prantear. Boa noite a todos presentes, boa noite, mestre, membros do júri. Eu gostaria, primeiramente, eu poderia me aproximar. A vocês faço uma pergunta simples, clara e objetiva. Vocês têm amigos? Sim? Pode ser uma pergunta que vocês vão achar engraçada, uma piada. Gostam de seus amigos? Todos aqui gostam? Pois é. Pode ser uma pergunta insignificante para o nosso caso, mas não é. Relatando o caso e analisando, podemos perceber que 5 amigos foram explorar uma caverna. Eram amigos. No começo, era uma exploração. No final, um assassinato. Os amigos começaram assim. Agora estão aqui como acusados. Podemos ter pena deles, dos 4 acusados.
acusados, não 3, como falaram anteriormente, corrigindo as colegas. São 4. Podemos ter pena deles. Eles estão cansados, passaram dias passando fome naquela caverna escura, esperando o tempo passar, pensando que iriam morrer ou não, com aquele barulho insignificante na mente, achando que poderia ter um relógio na cabeça, acharam que iriam viver ou que iriam morrer. Podemos ter pena deles, podemos defender eles, mas esse não é o problema. Eu não estou aqui para afirmar a moral, estou aqui para afirmar a lei. Isto é que importa agora. Eles cometeram um assassinato, e é o que eles estão julgando aqui. Não estou querendo dizer, não estou querendo afirmar que eles faltaram com a amizade. Não. Eles são assassinos? Não sei. São vocês que vão ser. O importante aqui é a lei. Eles cometeram um assassinato e merecem ser culpados. Agradeço. Neste momento, para a realização da tréplica, chamamos os senhores defensores Bruna Pius, Douglas, João Pedro e Ian. Vossas Excelências têm 8 minutos para a sua fala. Tenho ouvido com espanto os assassinos atormentadores que esses simples casos têm levantado. Nunca deixo de me surpreender com a habilidade que meus colegas retiraram da cortina obscurecente de legalismos em todas as questões apresentadas para a sua decisão. Nós temos ouvido, essa tarde, todas as questões apresentadas para as definições aprendidas na distinção entre o direito positivo e o direito natural. A linguagem do Estatuto tem a proposta do Estatuto, as funções do Judiciário e as funções do Executivo. Legislar-se através do Judiciário e legislar-se pelo Legislativo. Meu único desapontamento foi que, de alguma forma, alguém não levantou a questão da natureza legal da barganha que se entabulou na caverna. Se foi unilateral ou bilateral, e se as ações de Whitmore não poderiam ter sido consideradas como revogatórias para a oferta antes da ação ter sido tomada. O que todas essas circunstâncias têm a ver com o caso. O problema que se apresenta para nós é o que nós, oficiais do governo, devemos fazer com estes réus. Essa é uma questão de bom senso a ser exercitada no contexto, não em alguma teoria abstrata, para realidades humanas. Quando o caso é abordado sob essa luz, torna-se, penso eu, um dos casos mais simples para decidir os que foram apresentados para esse tribunal. Boa noite. Como o ministro Endi falou, utilizou no livro, ele, como recurso de defesa, que o bom senso deveria prevalecer naquele contexto, não sendo possível basear esse julgamento somente em teorias abstratas, e sim na realidade humana que foi vivenciada pelos sujeitos envolvidos no suposto crime. Buscando ir ao encontro da opinião pública e utilizando esta como argumento para convencer a corte que os réus haviam cometido o ato para sua sobrevivência, e assim deveria ser perdoados para justificar a absolvição ou uma punição simbólica, amparou-se na questão do estado de natureza, que se encontravam dentro da caverna e não no estado civil. Mais ou menos 90% expressa sua opinião de que os réus deveriam ser perdoados ou liberados como uma punição simbólica. Está perfeitamente claro como o público fica sempre sobre este caso. Nós poderíamos saber, sem essa pesquisa de opinião, naturalmente,
somente baseados no senso comum, ou mesmo observando este tribunal, que há manifestamente 4 pessoas, 4 homens e meio, ou seja, 90% a favor da opinião pública. Eu sei que os meus colegas ficarão horrorizados com a minha sugestão, de que esse tribunal deveria considerar a opinião pública. Eles nos dirão que a opinião pública é emocional e caprichosa, que é baseada em falsas verdades, que houve testemunhas que não foram acarinhadas. Eles nos dirão que a lei que serve o julgamento de um caso como este pressupõe salvaguardas desenhadas para garantir que a verdade será conhecida e que toda consideração racional aplicável às questões deste caso foram tomadas em consideração. Eles nos alertarão que essas salvaguardas tornarão sem valor se a opinião das massas formada por este arcabouço influenciarão nossa decisão. Mas vamos honestamente olhar as realidades da administração da lei penal. Quando a pessoa é acusada de um crime, existem genericamente 4 caminhos nos quais ele poderá fugir da sua punição. Um deles é a determinação por um juiz, que sob a lei aplicável, ele não cometeu crime algum. Isto é, naturalmente é uma determinação que é tomada em uma atmosfera formal e abstrata. Mas vamos considerar os outros 3 caminhos pelos quais tal pessoa se livrará da punição, que são, primeiro, a decisão do promotor de justiça que não pedir sua condenação. Segundo, uma absolução pelo júri. Terceiro, perdão ou comutação da pena pelo executivo. Poderá alguém pretender que essas decisões sejam tomadas dentro de um arcabouço de regras rígidas e formais que previam o erro, excluam fatores emocionais e pessoas e garantam que todas as formas da lei serão observadas? Chego agora ao fato mais crucial deste caso, um fato conhecido por todos nós neste tribunal, porém, um que meus colegas têm achado apropriado manter coberto sob os mantos do judiciário. Isto é uma possibilidade preocupante, pois se a questão fosse deixada para ele, o chefe do executivo recusaria o perdão dessas pessoas e não comutaria suas sentenças. Como todos nós sabemos, nosso chefe do executivo é um homem de certa idade, com noções muito arraigadas. O clamor público normalmente provoca um efeito reverso do esperado. Acontece que a minha sobrinha é amiga íntima de sua secretária. Tive conhecimento indireto, mas acredito que seguramente ele está firmemente determinado a não comutar a sentença, se essas pessoas forem consideradas como violadoras da lei vigente. Ninguém se arrepende mais do que eu da necessidade de se acreditar que tão importante informação possa ser caracterizada como fofoca. Se o meu jeito fosse possível, isso não aconteceria, pois eu adotaria um curso sensível de conferenciar com o chefe do executivo, para revisar o caso com ele, descobrindo-se quais seriam as suas opiniões e talvez chegando com ele a um programa comum para resolver a questão. Mas, naturalmente, meus colegas nunca ouviram falar de tal coisa. Concluímos que os réus são inocentes do crime apresentado e que a sentença de condenação deva ser anulada. Encerrados os debates, pergunta-se ao Conselho de Sentença se os senhores jurados estão aptos a julgar. Querem algum esclarecimento? Concluída a fase dos quesitos, passamos à votação, sendo que cada jurado deverá manifestar o seu voto pela condenação ou pela absolvição, devendo justificá-lo, tendo 2 minutos para tanto. Chamo inicialmente Ana Júlia. Na sequência, Deise, já pode se preparar. Boa noite a todos. Como jurada e após analisar o conjunto da situação, sou a favor da dissolução, pois houve um estado de necessidade. As pessoas tinham fome, queriam sobreviver e também agiam por instinto.
jurada, eu voto a favor da condenação, pois os exploradores podiam ter tido a conduta de aguardarem mais uns dias para o resgate deles, pelo fato de que houve a comunicação com o meio externo. Eles se tornam assassinos por adotarem o canibalismo para saciar a fome. Matar alguém é crime diante de nossos costumes e também das leis. Giovanni, na sequência, Jaiene. De forma sucinta, não tendo visto que se faz justo ou injusto, mal ou bom caso questão, mas sim tendo por base a lei escrita, fundada no princípio de moralidade, que por sua vez tem os dizeres: quem quer, intencionalmente, prive outrem da vida, será punido com a morte, faça-lhe favorável a condenação dos réus. Boa noite a todos. Em condição de jurada, diante da análise dos fatos, me posiciono a favor da condenação, sendo que os acusados se situavam cientes das leis, mesmo estando em caso de sobrevivência, o que não justifica canibalismo com o crime. Letícia, na sequência, Lucas. Me coloco a favor da condenação, tendo em vista que apesar de vocês encontrarem-se fora da sociedade e talvez fora da abrangência destas leis, tinham conhecimento dela. Além disso, o direito deve ser justo e eu não considero justo que o homem tenha que ser morto para salvar a vida dos demais sem estar em completo acordo com isso. O Latimor não teve seu direito a ser respeitado e foi morto por outros 4 homens que nem sequer cogitaram estudar mais algumas mudanças no prazo dado pela equipe de resgate. Mesmo considerando que Roger acataria se os dados tivessem sorteado outro integrante do grupo e devoraria este outro integrante sorteado, no caso haveria júri novamente, e as diversas lacunas imprescindíveis continuariam em volta do caso. Por essas diversas lacunas, voto pela condenação. Colega Marta, jurada Marta, na sequência, jurado Tiago. Boa noite. Como jurada, então, eu voto na condenação dos réus. Os mais fortes em situação de perigo sempre sobrevivem. Sendo assim, sabe-se que os exploradores não morreriam todos ao mesmo tempo. O primeiro seria o que está em estado de necessidade. Então, assim, os outros se alimentariam deste. Neste caso, sim, se alimentariam do outro pelo pleno estado de necessidade. Boa noite. Eu voto a favor da condenação, pelo fato de que, mesmo sob o status de natureza, uma vida não pode valer mais que a outra. E que, se além disso, quem tem mandatos vão ser condenados, eu digo que são condenados. Realizada a contagem dos votos, convido a todos a ficarem de pé para a leitura da sentença. O Conselho de Sentença proferiu 7 votos favoráveis à condenação e 1 voto favorável à absolvição. Portanto, os réus foram condenados pelo crime de homicídio. Declaro encerrados os trabalhos relativos à presente sessão de julgamento. Agradeço a presença de todos. Boa noite.